Nós vivemos num país que o sincretismo religioso, ele impera de norte a sul, de leste a oeste dessa nação, por causa da formação étnica, religiosa, cultural. O Brasil é uma formação de três povos: o povo europeu, o povo africano e o povo nativo, que são os índios, que estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então, por causa dessa formação étnica religiosa, então é um país sincretista, ou seja, é um país que as pessoas acreditam em tudo, tá? Ou as pessoas têm uma, duas ou até três religiões ao mesmo tempo. Ou a pessoa é católica, a pessoa é espírita, a pessoa é necromante, consulta os mortos, a pessoa vai no centro de umbanda, de candomblé, em qualquer outro tipo, gosta de adivinhação, é supersticiosa, ela adota todo tipo de crença, tudo para ela é válida. Ela tem a filosofia de que tudo leva a Deus, na concepção dela, e tudo é bom desde que fale de Deus, né? desde que faça o bem. Mas não é bem assim que a Bíblia nos ensina. E as escrituras sagradas, elas são muito claras quando ela toca em alguns assuntos e alguns temas que nos é vedado, assim como Deus proibiu Israel, que eles não poderiam ter esses mesmos costumes que as nações pagãs tinham quando Israel estava na conquista da posse das nações. Deus falou: vocês não podem ter esses costumes, né, nem essas mesmas práticas. Por quê? Porque é por esse motivo que eu estou expulsando esse povo, vomitando esse povo da terra, porque se prostituíram após, né, essas práticas. E aqui, quando a gente vai questionar o que diz a Bíblia sobre espiritismo, sobre necromancia, que é a pessoa que consulta os mortos, sobre ocultismos, feitiçarias, bruxarias, adivinhações, né, artes mágicas, superstições, a Bíblia nos orienta sobre isso. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje, para que a gente possa refletir e tirar nossas próprias conclusões naquilo que está escrito na Bíblia. Lá no livro de Levítico, no capítulo 19, que aborda esses temas, ele fala assim no verso 31: não vos voltareis para os médiuns, nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor. No capítulo 20, versículo 6, está escrito assim: quando alguém se voltar para os médiuns e feiticeiros para se prostituir após eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Ainda no capítulo 20, no verso de número 27, está escrito assim: o homem ou a mulher que entre vós for médium ou feiticeiro, certamente serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre as suas cabeças. Então, a Israel era como um estatuto perpétuo, como lei, que não poderia haver entre eles, né, pessoas que consultassem os mortos, que fosse médium e que tivesse contato, né, com o mundo espiritual, invocando entidades que essas pessoas estavam com interesse de talvez prever o futuro, ou de repente até manter contato para buscar os favores, né, desses espíritos e dessas entidades. Mas eu quero ainda deixar outro texto que ele esclarece muito mais ainda, que está em Deuteronômios, no capítulo de número 18, no verso de número 11, que diz assim, vamos ler a partir do verso de número 10. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz estas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. Então, nesse texto aqui, ele fala que é vedado, né, ao povo de Israel essas práticas, que Deus não permitiria que Israel tivesse esses mesmos costumes. Mas eu ainda quero deixar outro texto para você, que está aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 8, que assim está escrito, até para a gente formar uma opinião sobre o assunto, né, no que diz respeito, no que está escrito na Bíblia, no capítulo 8, versículo 19, está escrito assim: quando vos disserem, consultai os médios e os feiticeiros que chirleiam e murmuram entre os dentes, respondei, acaso não constará um povo ao seu Deus?
acaso a favor dos vivos se consultará os mortos? Então aqui Deus está falando através do profeta Isaías que eles não deveriam, quando alguém tivesse persuadindo qualquer um dentre o povo para consultar os mortos, alguém que fosse médium, consultar através da necromancia ou através do espiritismo ou através de uma sessão espírita, consultasse os mortos, e quando alguém tivesse persuadido alguém, tentando convencer a fazer esse tipo de coisa, a resposta que teria que ser dada imediatamente: acaso a favor dos vivos se consultará os mortos? Porventura não consultará um povo ao seu Deus? Então aqui é um protesto do profeta Isaías, né, contra esse tipo de comportamento. Para entendermos um pouco, né, sobre o espiritismo, quando você google aí, né, você vai ver que o espiritismo é um livro espírita francês de autoria de Allan Kardec, que foi publicado em Paris no ano de 1859 e apresenta a forma resumida ou sucinta da doutrina espírita. E quando você quer saber mais sobre esse assunto, o espiritismo é uma religião sem culto externo, sem sacerdócio organizado, sem cerimônias de qualquer natureza, podendo ser considerada como uma religião cósmica, tendo como o amor e a caridade com o ideal maior, tá? E também é uma religião que acredita na reencarnação, no processo de evolução de todos os espíritas. E para os espíritas, o espírito é imortal e todos têm habilidades de mediunidade, podendo manter contato com os espíritos mortos. Só que isso é um ledo engano. Por quê? Porque diz as escrituras, elas nos instruem que aqueles que descem à sepultura, né, não tornarão mais a subir, nem o seu lugar o conhecerá mais. Né? Lá em Hebreus 9:27 diz assim, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então põe por terra a doutrina da reencarnação, da evolução do espírito, né? E aqui as escrituras nos ensinam muito claro no Antigo Testamento que Deus não compactua nem aceita esse tipo de comportamento. Deus está proibindo, tá? As pessoas consultam os mortos, a necromancia, né? Deus não aceita um necromante no meio do seu povo. No Antigo Testamento, na antiga lei, né, tanto o espiritismo, ou o espírita, ou o necromante, ou o feiticeiro, o agoureiro, o adivinhador, essas pessoas seriam extirpadas do meio do povo de Deus. Na Nova Aliança, né, como eu falei para vocês, nosso país é um país sincretista, as pessoas abraçam todo tipo de religião, acreditam em tudo, acham que tudo é válido quando se fala de Deus. Isso não é bem verdade. Né? Em Provérbios diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bom, mas o caminho deles são um caminho de morte. Então a gente tem que analisar e ver o que diz as escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Né? Nenhuma profecia foi escrita pela vontade humana, mas Deus inspirou homens santos que escreveram as Sagradas Escrituras. Né? E ela serve para instrução, para correção, para ensino, para poder nos advertir, nos instruir, para poder nos ensinar aquilo que está no coração de Deus e aquilo que Deus espera de nós e como Deus quer nos instruir a respeito da sua vontade, para a gente estar alinhado, para que poder as bênçãos de Deus possam, né, nos alcançar. Então Deus proíbe, se Deus proíbe, não há questionamento da nossa parte. Então não tem como caminhar junto um cristão, né, e um espírita. Né? Mesmo porque, quando a gente viu aqui sobre a doutrina dos espíritos, eles acreditam nas boas obras, na caridade, através do amor, fazer o bem a todos, que eles vão alcançar uma boa reencarnação na próxima vida, mas não é bem por aí. A Bíblia nos ensina que a salvação não é por obras, não é por mérito humano, né? Que é pela graça, que é o favor imerecido de Deus ofertado a todos nós. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, né, 9, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então não é por mérito, não é por obras, mas pela graça ofertada no sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. Então, dito isto, fica essa instrução para que você possa, como cristão, né, separar o joio do trigo, né, o certo do errado, a luz das trevas, o bem do mal, e seguindo pelo caminho da vida. O caminho da vida é Jesus. Como eu falei, nem tudo que fala de Deus é bom. Tá? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o caminho que nos conduz aos céus é Cristo Jesus. E é a fé no sacrifício dele que salva.
né? É só Jesus que pode nos dar, né, a salvação da nossa alma e pode perdoar nossos pecados, nos ressuscitar na ressurreição do último dia e nos dar a vida eterna. Se você crê assim, tá? Então vigie nessas questões, não fique curioso por questões de ocultismo, de feitiçaria, de simpatias, né, de bruxaria, de falar com os mortos, consultar espíritos, porque isso é um laço e Deus abomina esse tipo de prática, tá? Consulte a Deus, né? Leia a Bíblia, tá? Vá numa igreja, tá? E quando eu falo de uma igreja cristã que prega o evangelho, que fala de Jesus, que fala de Deus, né? Que fala também, né, da ressurreição, da transcendência, né, da alma, do espírito, que fala da vida eterna, que fala de um céu de luz, que nos dá esperança para a vida futura. Então procure ler a Bíblia. Jesus falou em João 5:39, dizendo assim: examinar as escrituras sagradas, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas que dão testemunho de mim. Leia a Bíblia, porque o caminho e o segredo da vida eterna está na palavra de Deus, e o evangelho de boas notícias de salvação para toda a humanidade é apresentado aqui como um testemunho vivo dos apóstolos, né, que são aqui os seus testemunhos aqui nos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, e também as cartas apostólicas, o livro de Atos dos Apóstolos, história da igreja. Então você vai aprender muito, e isso vai te instruir para te tornar sábio para esta vida e para a vida futura. Espero que essas palavras tenham abençoado você. Se você recebe essas palavras, então que Deus te abençoe, tá? Comente aí nos comentários, né? Coloca aí, dê sua opinião, tá? E curta esse vídeo se você gostou dele, né? Compartilhe com as pessoas se você quer bem, para servir de instrução, e também se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Mas eu quero fazer uma oração para abençoar o seu dia, a sua vida, e vamos unir a nossa fé, colocando a nossa vida no altar de Deus, pedindo a Deus sabedoria, para que a gente não se deixe levar pelo engano, né, que se parece às vezes tão bonito, tão bom, mas às vezes é um caminho de morte. Amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, eu apresento essa pessoa que está assistindo esse vídeo, para que o Espírito Santo possa esclarecer essa pessoa e ela seja instruída, orientada, ensinada, ó Pai. Ó Deus, que ela possa, ó Pai, aprender que a Bíblia diz, ó Pai, não é o que nós pensamos, ó Deus, simplesmente por si mesmo, mas é o que está escrito, ó Pai, que a Tua palavra, Pai, nos instrui, ó Deus, sobre a verdade, sobre a luz, sobre o bem, sobre o mal, sobre o certo, sobre o errado, e nós cremos no que está escrito, ó Pai, por isso pregamos a nossa fé, anunciamos, ó Pai, que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que Ele é o único caminho que nos conduz à eternidade e à sala do trono. Então abençoa essa pessoa, ó Deus, que confia, que crê, e ó Pai, brilha a luz do teu rosto sobre ela e concede a paz, saúde e a prosperidade. Nós abençoamos essa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Espero, né, que tenha te ajudado a fortalecer a tua fé e enriquecer teus conhecimentos. Um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.